Então, vamos partir do 1 mesmo. Amém? João 11, capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Amém? Somente até aí? Glória ao Senhor. Então, estava nas minhas leituras, né? E veio Lázaro. Creio aqui que todo mundo conhece Lázaro. Todo mundo conhece a história de Lázaro. Todo mundo sabe o que acontece no final. Então, não existe spoiler quando a gente está ministrando. E eu gosto muito da Bíblia, que a Bíblia, ela tem hora que ela nos mostra alguns caminhos bem explícitos. Eu lembro de uma vez que eu ministrei numa igreja, e eu falei sobre esse caminho desde o Gênesis. A gente foi terminar lá em João. Começou em Gênesis, que é o caminho da salvação. E desde lá em Gênesis, o Senhor vai mostrando para a gente um caminho de salvação. Desde lá em Gênesis, o Senhor mostra o pecado, o Senhor mostra a consequência do pecado, mas ali mesmo, o Senhor também mostra que vai haver uma possibilidade de salvação. Porque ali, Adão, ele come do fruto que Eva entregou para ele, depois de ser persuadida pela serpente. E os dois, querendo ou não, se tornam um pecado. E aí Deus tem que tirar eles do jardim, porque se eles ficassem lá, eles comeriam da árvore da vida, e aí eles teriam vida eterna, então eles estariam eternamente em pecado. E aí o Senhor tira eles de lá, mas quando o Senhor vai tirar eles de lá, o Senhor tampa a vergonha deles. E tampa a vergonha deles com o pelo de um animal, com o... como é que chama? O negócio de animal. Com couro de animal. E aí a gente já vê que ali já teve um sacrifício. Ali a gente vê que já teve um derramar de sangue para tampar o erro do homem. Então, desde o Gênesis, o Senhor vai mostrando que há sempre uma possibilidade de salvação. Lá em Êxodo, a gente sabe o que acontece. Vem Moisés, abre o mar, acontece tudo aquilo. Então, há uma possibilidade de salvação para aqueles que estavam no Egito, para aqueles que estavam no mundo. E assim vai prosseguindo. Tirando Êxodo 19. Êxodo 19, misericórdia. Não dá para interpretar a salvação ali não, que é complicado. Mas no resto, sempre tem uma possibilidade de salvação. E João, ele também nos apresenta um caminho. Porém, João, ele apresenta esse caminho de maneira maravilhosa. E João, ele começa falando sobre Jesus. Se a gente voltar lá em João 1, a gente vê que João ele começa a falar sobre esse verbo que se faz carne. Então, João ele vem apresentar de novo Gênesis 1. João vem apresentar de novo a criação. Porém, João ele centraliza Jesus nessa criação. Porque quando a gente lê façamos, mas a gente pode haver uma interpretação equivocada desse façamos ser somente o Senhor Deus e o Espírito Santo. Mas quando o Senhor fala façamos o Senhor, ele está falando com o Espírito Santo, mas ele também está falando com Jesus sobre essa criação. Então João ele vem apresentar esse verbo que se faz carne. Ele vem se apresentar essa palavra que é dita, mas essa palavra que é o próprio Deus, que é o verbo que se faz carne. E ele apresenta o Senhor Jesus também como a luz do mundo, como aquele que vai iluminar esse mundo em trevas. E ali ele também apresenta Jesus como esse cordeiro, como o cordeiro que vai ser sacrificado para que o povo fosse libertado e para que o povo não experimentasse a morte. E é lá em Êxodo. Então João ele começa a apresentar Jesus e ele começa a mostrar Jesus no Velho Testamento a partir desses simbolismos, a partir destas coisas. E aí, se a gente passa um pouquinho para frente, a gente chega em João 2. E em João 2, ele apresenta Jesus como aquele que transforma.
Porque lá em João 2 tem a festa de casamento e lá acabou o vinho, acabou a alegria. E aí Jesus chega nessa festa de casamento e ele transforma a água daqueles potes, que eram potes de purificação, ele transforma aquela água que seria água de purificação em vinho. Então ali tem um simbolismo maravilhoso, que aquilo que seria para purificar externamente, agora vai purificar internamente a gente. Então ele apresenta o Senhor Jesus como aquele que purifica e aquele que transforma. E ele também apresenta Jesus como aquele que muda, que transforma a religião. Quando Jesus, a partir do momento que ele sai da festa de casamento, ele vai direto para o templo. Quando ele chega no templo, a gente sabe o que acontece com aquele pessoal. É chicote neles, pai. Em João 3, ele já tem uma conversa com alguém que estava na religião, mas que já estava meio cansado. Que já estava tanto tempo ali, mas tanto tempo ali, mas tanto tempo ali, já tinha estudado tanto, já tinha aprendido tanto, já tinha conhecido tanto, que já não sabia mais o caminho para a salvação, que já estava perdido nesse caminho para se encontrar com Deus. E por isso ele tem essa conversa com Jesus, onde, Senhor, o que eu faço para herdar essa vida eterna? Eu já li N coisas, eu já procurei N coisas, eu já conversei com os mais sábios, porém ainda há essa incógnita em mim. O que eu faço para herdar essa vida eterna? E o Senhor Jesus apresenta para ele esse caminho da salvação. Em João 4, o Senhor se encontra com a mulher samaritana. Em João 4, o Senhor já é aquele Salvador. Ele já fala para ela que aquela água poderia saciar ela, mas iria saciar por pouco tempo. A água a qual ele oferecia era uma água que saciaria eternamente. E aquele povo samaritano, ao qual os judeus julgavam como indignos, indignos, eles não eram índios não, né? Como indignos, acabaram sendo pessoas, uma cidade que praticamente se encontrou com o Senhor Jesus, praticamente abraçou quem ele era. Já em João 5, ele começa a se apresentar como a ressurreição da vida, ele já começa a se apresentar como Filho de Deus, e ele começa a dizer que ele faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. Então, se o Pai não faz, ele não faz. E ele diz que o Pai trabalha até hoje. Acho que os judeus eles tinham uma visão meio cansada de Deus. Não, Deus descansou no sétimo dia, está até hoje. Tá, e no sétimo dia não acabou, não. E ele começa a falar sobre a unidade entre ele e o Pai. Que ele e o Pai são um. E ele diz que ele é o pão da vida. Falando sobre o maná, ele diz que ele é a água da vida. Ele diz que é a luz do mundo, o bom pastor, e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele fala para eles, vocês são filhos de Abraão, mas antes de Abraão, antes do pai da fé, eu já era. Eu já existia. Eu já era esse caminho para a salvação. E em João 10, 30, ele diz que ele e o Pai são um. Uma revelação clara de quem ele é. E por tudo isso que Jesus diz, por tudo isso que Jesus apresenta, por tudo isso que Jesus nos mostra, e mostra para os judeus naquela época, se a gente pegar João capítulo 10 e ler o verso... Seja bem-vindo, meu jovem, fica à vontade. Amém. E por tudo isso que Jesus se apresenta, por tudo isso que Jesus se mostra, por tudo isso que Jesus diz quem ele é, e ele mostra quem ele é para os judeus, lá em João 10, 33, eles querem apedrejar Jesus. Porque Jesus, algumas coisas que Jesus diz é aceitável. Algumas coisas que Jesus diz, eles podem interpretar de certa forma e aceitar de certa forma. Porém, tudo, a mensagem completa que ele mostra, a mensagem completa que ele apresenta, para eles não dava. E no nosso tempo, hoje em dia, também é da mesma forma. A mensagem toda, a mensagem completa, é difícil de ser aceitada. É difícil de digerir. Eu acho que a gente vive a geração dos 70 que vão embora. A geração onde Jesus ele mostra quem ele é, ele prega quem ele é, ele se apresenta para todos os discípulos, não para o mundo lá fora, não para as pessoas lá de fora,
mas ele se apresenta para a igreja, ele se mostra para a igreja, ele diz a sua palavra para a igreja, ele mostra o seu caminho para a igreja. E a igreja olha e fala: quem é capaz de suportar essas palavras? Quem é capaz de suportar esse ensino? Quem é capaz de seguir tudo isso que esse homem Jesus diz? Que esse Deus Jesus diz? Quem é capaz de suportar isso que ele quer colocar sobre nós? E os judeus, eles tinham essa dificuldade de colocar essa centralidade em Cristo. Hoje nós não temos essa dificuldade de colocar a centralidade em Cristo. Hoje nós entendemos que é o Pai, Filho e Espírito Santo e que são apenas um. Todo mundo aqui acredita nisso. Todo mundo consegue digerir isso. Mas quem consegue digerir o caminho que ele nos propõe? Quem consegue digerir não mentir, não desejar? Quem consegue digerir uma conduta correta? Quem consegue digerir tantas outras coisas? Ser bem sincero, quem consegue digerir uma vida de oração? 30 minutos durante o dia. Todo dia, 30 minutos, 30 minutos. Aí assim fala, 30 minutos é de boa, Lucas. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Mostra que você é o bom. É difícil. É difícil. E os judeus naquela época, eles estavam vendo praticamente uma luta, muito entre aspas, tá? Entre a graça e a lei. Hoje nós temos muita facilidade em conciliar a graça e a lei. Nós entendemos que a lei, ela nos apresenta a graça e nos mostra a graça. A lei diz, você não é capaz de fazer tudo. Você não é capaz de ser salvo pelas suas mãos. Somente um foi capaz de fazer isso. Então, caminhe em direção a esse um que foi capaz de fazer isso. Que através dele, aí sim você consegue encontrar salvação. Porém, os judeus não, eles acham que se eles simplesmente seguirem aquela lei completamente, eles conseguiriam. Não dá, não dá. Não dá. A gente mesmo, se a gente pegar o manual do cristão, a gente lê o manual do cristão, a gente fala, não, eu vou seguir o manual do cristão completo. Completo. Você não vai ser salvo, irmão. Você não vai ser salvo. Vou ir na igreja todos os cultos. Vou pegar algum cargo e vou me apossar desse cargo. E vou ser expert nesse cargo. Eu vou em todas as intercessões. Eu vou em todos os evangelismos. Eu vou pegar tudo aquilo que tem que se fazer e vou fazer. Amém. Você aceitou Jesus e Jesus é central na sua vida? Não dá não, irmão. Se não dá, você não vai ser salvo. Você está só cumprindo cartilha na igreja. Mais nada. Sabe, são lutas diferentes de tempos diferentes. Para os judeus era difícil entender que teriam que comer da carne de Jesus e beber do sangue dele. Mas para a gente é fácil. A gente pega o copinho, a gente pega o pão, come o pão, bebe o copinho. Amém, essa é a parte fácil. Mas e o resto? E o resto? E a leitura bíblica? E a oração? E a procura por ele? E quando a gente fala isso, parece algo tão místico, né? Essa procura por Deus. Como assim essa procura por Deus? Eu tenho que subir no monte, eu tenho que, não sei, fazer tal coisa, tal coisa. Não, não. É quando você está andando na rua, você começar assim, Senhor, fala comigo aqui. Fala comigo aqui, eu quero sentir a tua presença aqui. Eu estou chegando no meu trabalho, Senhor, abençoa o meu trabalho. Abençoa as pessoas do meu trabalho. Cuida das pessoas do meu trabalho. Senhor, guia as minhas atitudes lá dentro. Porque nem sempre eu honro o teu nome lá, Senhor. Sabe, ser sincero com ele. Ser sincero com ele. E procurar chamar a presença dele. Não tem mais um véu que separa. Está tudo aí. A gente está nesse ambiente onde a gente pode se achegar à presença dele. Onde a gente pode estar na presença dele continuamente. E quão ruim é para a gente que pode estar na presença dele continuamente, não ficarmos na presença dele continuamente, somente de vez em quando. Somente de vez em quando, somente às vezes.
Só no domingo? Só na quarta? Só na quinta? Deixa eu pôr um louvor do Gessé Aguiar. Pronto, estou na presença. Vou te ver o jogo. Calma aí, Senhor. Dá uma segurada. É difícil. Mas sabe, dá para conciliar todas essas coisas. E ele se apresenta e lá em João 10:33 eles querem apedrejar Jesus. Esse homem é um blasfemo. Olha as coisas que ele está dizendo. Olha as coisas que ele está ensinando. Olha para onde ele está levando esses discípulos. Esses homens nem as mãos lavam antes de comer. Olha o caminho que eles estão guiando eles. Porque se eles não lavam nem as mãos, imagina o resto. Como é que está a situação? E nós? Será que por algumas coisas a gente também não apedrejaria Jesus? Por um exagero religioso? Um fanatismo religioso? Ou às vezes por ser brando demais? Sendo bem sincero, quantos... esqueci o nome do profeta. Ele fugiu para Tarso. Quantos Jonas não podem ter aqui? Quantos Jonas? Quantos Jonas que receberam uma missão, sabem para onde devem ir, sabem para onde devem caminhar, sabem o que devem fazer e pegaram um navio para o lugar oposto. E aí Deus pegou, falou, não, você vai para onde eu estou te mandando. Você vai levar a mensagem que eu estou te mandando levar. Ixi, não é Apocalipse não, né? O som da trombeta. É meu pai. Mas quantos de nós não tem total ciência disso? Fomos para outro lugar, o Senhor nos pegou, nos puxou, nos colocou no lugar que deveríamos estar. Fizemos aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos. E aí quando o Senhor mostra quem Ele é, age como Ele sempre age, a gente falou, não, tá vendo? Por isso que eu não queria ir. Por isso que eu não queria fazer. Eu te conheço, Deus. E porque eu te conheço, eu sei que se eu fizesse isso, tais coisas iriam acontecer. Quantos Jonas não tem aqui? Quantos discípulos desesperados nos barcos não tem aqui? Quantos? Quantos de nós não estaríamos juntos com esses judeus, com pedras nas mãos? Quantos de nós não estaríamos nesse lugar? Porque é como eu sempre falo, gente, é muito fácil a gente ler a Bíblia e a gente ser o bom samaritano. A gente lê a Bíblia e a gente ser Davi em frente ao Golias. A gente lê a Bíblia e a gente ser o Moisés que toca o cajado no mar. Agora, e quando a gente, ao invés de ser o bom samaritano, a gente é o levita e a gente é o sacerdote que passa direto? A besoura. E quando a gente lê a Bíblia e ao invés da gente ser Davi que está lá na frente, a gente é daqueles homens que estão lá atrás morrendo de medo do gigante que está lá. E quando a gente está lendo a Bíblia e ao invés da gente ser Moisés que está tocando o cajado no mar, a gente é aquela pessoa que está virada contra Moisés, olhando o faraó vindo correndo. E o mais incrível é que a Bíblia nos apresenta sendo esses. A Bíblia nos mostra sendo esses. Porque se você está na igreja e você não ajuda, e você vê alguém passando necessidade, qual que é a diferença de você e o levita? Qual que é a diferença de você e o sacerdote? Nenhuma. Nenhuma. Se diante de grandes dificuldades, de uma guerra cultural que tem fora, de tais coisas, e eu estou de boca calada, qual que é a minha diferença para aquele judeu que estava escondido atrás, vendo Davi seguindo em frente? Nenhuma. Se não engano, é de momento de provação. Eu não estou fazendo nada. E eu estou vendo Moisés lá, e eu estou vendo o irmão lá na frente fazendo algumas coisas. Qual é a diferença minha do carinha que está olhando o exército de Faraó correr em direção à igreja, querendo acabar com a igreja? Nenhuma. Nenhuma. É como eu falo, ler e se ver como herói é fácil.
É fácil. Mas as nossas atitudes condizem com as atitudes desses heróis? As nossas atitudes condizem com as atitudes desses personagens? Será que realmente eu seria o bom samaritano? Que olharia e falaria, não dá, cara. Eu não posso passar direto vendo essa cena. Não posso. Não posso, eu tenho que ajudar. Não dá, eu não vou deixar esse gigante ofender o meu povo, ofender a minha cultura. Não dá, não posso ficar calado. E, Moisés, a gente tem que dar um jeito aqui. Porque para lá, para o Egito, eu não volto de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se Deus foi poderoso para nos trazer até aqui, Ele vai dar algum jeito. Nem que Deus falou com você, Moisés, que a gente vai atravessar esse mar nadando, a gente vai atravessar. Porque eu sei que o Senhor vai me dar força para nadar todo esse mar até chegar lá na frente. Então, quantos de nós não seríamos esses que estariam com as pedras nas mãos, querendo apedrejar Jesus? Tá doido aqui, tanto senha. E sabe, gente, Jesus, Ele é humano. Ele é um homem. Porém, o que doeu para eles é que Jesus era um profeta semelhante a Moisés. Jesus, ele era um rei como Davi. Jesus, ele era o Messias de Israel. Jesus, ele é o Salvador do mundo. E tudo isso doeu porque não tinha lugar para fugir. Tudo aquilo que a religião apontava Jesus era. Se encontravam com Jesus. Batiam de frente com Jesus. Não tinha como fugir de Jesus. É igual hoje. Você vai correr para onde? Há um apontamento para Jesus. Principalmente numa sociedade praticamente cristã. E quando ele diz que ele e o Pai são um, isso doeu para eles. E Jesus, ele veio como homem para tirar o pecado do mundo, para dar vida pelas ovelhas, para curar paralítico, para multiplicar os pães, para curar um cego de nascença. Ele veio para tudo isso. E toda a narrativa de João mostra ele fazendo isso. Porém, ele não veio fazer somente isso. Jesus, ele veio vencer a morte. E ele veio trazer vida. Ele veio trazer vida eterna. Ele veio trazer vida plena. Quem é Jesus? Ele é Deus. E o que ele veio fazer? Ele veio trazer vida. E aí a gente sai de João 10, sabendo que os judeus queriam apedrejar Jesus. A gente sai de João 10, sabendo que Jesus atravessou o Jordão e foi para o outro lado. E a gente chega em João 11. E João 11 já nos apresenta a morte do irmão Lázaro, né? Opa, do irmão Lázaro virou cantor. Morreu também, né? Misericórdia. Desculpa. Aí, João 11. Eu tenho que pensar antes de falar também, né? Só joga também as palavras e me quebra, né? Aí, né? Apresento aqui, né? Lázaro, né? Vou ler aqui o verso 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, nem morreu ainda. Você viu, pulando a pregação. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele quando a gente lê assim, a gente fala, esse pedido é diferenciado. Aí falou, Senhor, Lázaro está doente. Não é quem você ama. Porque quando é quem a gente ama, a gente faz com mais agilidade. Né? Não que quando você me pede para fazer as coisas eu demoro, eu não te amo, tá? É só que homem enrola mesmo. Entendeu? Os maridos aqui me entendem. Mas quer tocar no coração de Jesus. Senhor, aquele quem você ama.
está morrendo. Para trazer essa agilidade para Jesus. E aí essa mensagem chega em Jesus, que aquele a quem ele ama está doente. E aí Jesus escuta isso. Jesus fala, não, beleza, vamos ficar mais 2 dias aqui. E aí o nosso pensamento é o quê? Pô, Jesus vai correndo. Não. Jesus fala, vou ficar mais 2 dias aqui. E nem anotei isso, não é o foco, mas isso nos mostra que nem tudo que a gente quer com tanta urgência, o Senhor está querendo com tanta urgência. Tem coisa que vamos aguardar. Fala com Ele. Senhor, está difícil. Senhor, está complicado. Senhor, quem o Senhor ama aqui, ó, está tão bem das pernas. E aí Jesus, silêncio, Espírito Santo, silêncio, Deus, silêncio. Gente, a mensagem foi entregue. Ele já sabe de tudo. Até porque ele sabe de todas as coisas. Não dá para omitir nada dele. Então, aguarda. Aguarda. Aguarda que ele está sabendo. Que ele sabe. E aí, Jesus, ele decide permanecer mais 2 dias lá. E ele fica 2 dias lá. E depois ele diz para os discípulos dele que eles iam voltar. E aqui é legal quando os discípulos respondem para Jesus. Cadê? No verso 8. Estes disseram, mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Então os discípulos olham e falam assim, Jesus, a gente acabou de sair de lá porque eles queriam apedrejar o Senhor. Jesus fala, calma, calma. Você está andando comigo, eu sou a luz do mundo. A gente não vai tropeçar. A gente vai voltar e vocês vão entender o mistério. E aí, né? Eles voltam. E aí, quando voltam, vamos pular lá para o 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Elas avisaram Jesus. Jesus ficou 2 dias. Depois Jesus teve que voltar, já demorou mais um tempo. E aí Jesus chega, Lázaro está morto há 4 dias. Eu adoro isso. Porque é aquele momento que você fala, que quem está lá olha assim e fala, não tem jeito, né? Acabou. O cara chegou 4 dias atrasado, não viu nada. E ele estava doente. Jesus cura doente. Jesus curou um paralítico, curou um cego de nascença. Por que não iria curar Lázaro? Só que agora Lázaro morreu. Então Jesus ele vai direto na fé daquelas pessoas. Ele vai testar direto a fé daquelas pessoas. Porque no capítulo 10 é apresentada a incredulidade deles. Agora no capítulo 11, Jesus já começa a testar a fé deles. E é no mesmo lugar. É no mesmo lugar. O mesmo lugar onde eles não acreditaram é o mesmo lugar onde Jesus vai testar a fé deles. E eu posso dizer que isso aconteceu comigo também. Eu sou o lugar onde a minha incredulidade negou Jesus, negou Jesus, negou Jesus, mas Jesus veio testando a minha fé. Veio me testando. Veio me mostrando situações que aparentemente eram impossíveis, mas que a partir dele resolveriam. Então havia 4 dias. No 19, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No verso 31, Marta diz isso. Depois, cadê o versículo, gente? Vamos pular para o 29 agora. 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou e saiu depressa, os judeus que as estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Quando chegou no lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Marta e Maria dizem a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão
não teria morrido. E eu creio que para o povo também era a mesma coisa. O povo também pensava a mesma coisa. Pô, Jesus fez tanto milagre, eu creio que Jesus poderia ter feito isso. Porém, ele não estava aqui. Ele estava em outro lugar. E porque ele estava em outro lugar, ele morreu. Lázaro morreu. E aí Jesus, ao ver Maria e os judeus, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se e disse: aonde o colocaram? Aí Jesus segue para o lugar onde Lázaro estava. E aí no verso 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Aí ele diz: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele está morto. Então a incredulidade ainda está viva ali. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no manto. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, Marta diz, Maria diz, e o povo segue elas. E aí Jesus diz: não, aonde que o enterraram? Vamos lá ver. E quando chegam lá, Jesus diz: tira essa pedra. Tiram a pedra. Jesus ora em alta voz e ora uma oração para que o povo escute. E ele é bem enfático em dizer que era para o povo escutar mesmo. Então Jesus está tratando a incredulidade daquele povo. Jesus está tratando a incredulidade dos discípulos dele. Jesus está tratando a incredulidade de Marta e Maria. E Jesus está tratando a incredulidade de todas aquelas pessoas que estavam ali, de toda aquela cidade. Então Jesus, ele se apresentou do capítulo 1 de João até o capítulo 10 como o Messias, como Deus. Ele se mostrou totalmente em todos esses capítulos. Porém, até esse momento, havia incredulidade ali. Até esse momento, as pessoas não queriam acreditar, não queriam crer. Alguns ali e poucos ali acreditavam, porém, havia um coração duro. Havia um coração enrijecido. E aí, lembra que eu disse que Jesus ele veio? Ele é Deus, mas ele veio para trazer vida. Então, o último teste para quebrar essa incredulidade dessas pessoas seria Jesus trazendo vida. Porque a incredulidade é como se nós realmente estivéssemos mortos. E mesmo se nós estivéssemos mortos, estaríamos caminhando diretamente para essa morte. Estaríamos caminhando diretamente para esse fim. E aí Lázaro, ele representa essa incredulidade. Lázaro representa o coração desse povo. Lázaro representa o coração de Marta e Maria diante das aflições. Marta representa o coração dos discípulos diante das dificuldades. Lázaro representa eu, diante de tantas coisas que acontecem na minha vida. Lázaro representa cada um de nós, diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida. E diante de tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, tem hora que a gente fica doente realmente. Tem hora que a gente, espiritualmente, a gente não está bem. A gente não está bem. E a gente fala para Jesus: Senhor, eu não estou bem. Eu não estou bem. E a gente espera essa voz de Jesus, porém essa voz não vem. A gente espera essa voz do Espírito Santo, porém essa voz não vem. A gente pega a Bíblia, abre, lê e tenta encontrar algo, porém não vem, a gente não encontra. E aí, como Lázaro, doente, nós estamos. E aí, como Lázaro, morto, às vezes a gente aqui dentro morre. Sendo bem sincero, quantas vezes você não se olhou e falou: nossa, onde que eu estou? O que está acontecendo aqui dentro de mim? O que está acontecendo espiritualmente comigo? Eu não consigo me conectar com Deus. Eu não consigo me conectar com o Espírito Santo. Eu não consigo me conectar com a palavra dele. Eu escuto pregação, eu escuto louvores,
Eu converso com irmãos, eu tenho até uma certa sabedoria bíblica, porém não vai ter alguma coisa faltando. A diferença minha para um pagão lá fora, para alguém que não acredita em Deus, é praticamente nula. Não há diferença. Eu estou igual a ele. E se vocês forem sinceros, igual eu sou com Deus, vocês dizem isso para ele. Porque quantas vezes eu já não disse isso para Deus? Quantas vezes eu já no meu momento de oração, no meu íntimo, eu falo, Senhor, eu estou desviado. Senhor, eu estou perdido. Eu sei que eu estou lendo a sua Bíblia, mas é como se eu estivesse lendo Nárnia agora. Eu estou lendo como se fosse uma história. Eu sei que eu escuto seus louvores, mas eu estou ouvindo como se eu escutasse música. Eu sei que eu estou indo na igreja, mas é como se fosse somente um encontro entre pessoas que eu gosto, mais nada. Eu estou desviado dentro da sua casa, Senhor. Eu me tornei a dracma perdida aqui dentro. Porque dentro de mim eu sinto como se eu tivesse morto. E aí vem Efésios e diz, desperta tu que dormes. E aí eu vou e respondo para Efésios, como? Como eu desperto? Como eu acordo? Como eu abro os meus olhos? É como se estivesse dentro de uma caverna com uma pedra na frente. Sem saída. Sem ter para onde ir. E, nossa, eu tenho amigos cristãos mais íntimos. Acho que você não conhece praticamente nenhum, viu, Deus? Os meus amigos cristãos mais íntimos. E, às vezes, eu mando mensagens para ele e falo, cara, tô bem não. Tô bom. O Átila você conhece. Tô bem não. Fala, o que está acontecendo? Não sei, velho. Não sei. Já li, não encontrei, orei, nada. Subi ao monte, nada. Sentei no chão, coloquei louvor. Chorei, mas nada. Eu ainda me sinto morto. Ainda me sinto fraco. E aí vem aquele conselho. Cara, há tempo para todas as coisas. Você vai ser renovado. Porém, quando a gente está nesse momento de Lázaro aqui, é difícil crer nisso. É difícil acreditar nisso. A gente se vê lá dentro preso, e quando a gente não está lá dentro preso, a gente se vê como Marta e Maria lá fora. Sem saber para onde vai, sem saber para onde ir, sem saber no que crer. E aí, como elas, a gente lembra do passado. A gente lembra de um verbo que se fez carne. A gente se lembra da luz do mundo. A gente lembra do cordeiro que foi morto. A gente lembra do Deus que transformou água em vinho. A gente lembra do Senhor que entrou dentro do templo e tirou toda aquela bagunça de dentro do templo. A gente lembra dele conversando com Nicodemos. A gente lembra dele com a mulher samaritana falando, eu tenho fontes de águas vivas, eu quero te entregar. Só que, Senhor, tudo isso que está aqui dentro, por algum motivo não está descendo para cá. Por algum motivo não está encontrando morada aqui. E essa pregação aqui é um desabafo para que nós, como cristãos, nós tenhamos coragem de desabafar também. De falar também. Porque, como é que fala? Esqueci a palavra. Pularei esse assunto. Porque eu precisava da palavra para falar sobre o assunto. Mas, não tem a palavra, né? Deus assim, não precisa falar isso não. Vou pra outra. Mas Ô, gente, mas tem cena nesse celular, viu? Eu tô tomando uma raiva disso aqui já, viu? Mas E aí, a gente se encontra nesse momento, a gente se encontra nesse lugar. Não só nesse lugar, como eu disse agora, mas nesses lugares. Lázaro, as irmãs, o povo. E Jesus central ali. João é maravilhoso, porque Jesus está central ali. Você está vendo toda a história, você está vendo toda a dificuldade, você está vendo toda a tristeza, mas Jesus está ali no meio. Está ali, a presença dele se faz viva ali.
Não é um texto que você lê e você ignora que Jesus está ali. Não, está vivo ali. E lembrar disso faz pensar que quando eu estou no meu momento de dificuldade, quando eu estou no meu momento ruim, se eu olhar para o lado, ele está ali, junto. Não é à toa que a Bíblia está aberta, não é à toa que os louvores estão tocando, não é à toa que eu estou dentro da igreja, não é à toa que eu estou conversando com irmãos em Cristo. Tudo isso é prova de que Jesus está ali, do meu lado. Ele pode estar em silêncio, mas ele está ali. E às vezes isso é somente para ver a minha reação. E aí vai chegar um momento dentro disso tudo onde ele vai dizer: ei, tirem a pedra. E aquela pedra vai ser retirada. Aquilo que talvez para mim era uma dificuldade enorme vai ser retirado, porque lá dentro eu não iria conseguir tirar aquela pedra. E aquilo que eu, estando do lado de fora, ser praticamente o atestado de óbito. Não, vamos tirar isso. Depois de tirar isso, Jesus ele sempre pronuncia as suas palavras. Ele sempre centraliza Deus. E ele diz: isso é para que creia. Isso é para quebrar a sua incredulidade. Isso é para destruir a sua falta de fé. Isso é para acabar com a sua cegueira de espiritual. Isso é para despertar do sono. Depois disso, nos chama para fora. E como a gente está no momento de dificuldade, a gente sai meio torto, né? Todo amarrado. Meio um zumbi, né? Uma múmia. Sai todo esquisito. Mas a gente sai. Mas a gente sai. E aí depois de sair, somos cuidados. Somos cuidados. E, depois disso, ainda tem mais. Porque normalmente quando você é pregado sobre Lázaro, né, sempre termina aí. Irmãos, Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro saiu para fora. Que é uma representação de nós que estávamos mortos e agora nós temos a vida eterna. Porém, se a gente lê em João 12, está escrito lá assim, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Eu acho que é aqui, hein? Ixi, rapaz, será que é aqui mesmo? Ah, não, é aqui mesmo. João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Que é o grande propósito do Senhor. Nos chamar para essa mesa. Para nós estarmos nessa mesa com ele. E isso nos mostra que não é sobre a ressurreição. Não é sobre a ressurreição. Talvez a gente lê esse texto e a gente pega o negócio errado. Não é a ressurreição. Mas é o após a ressurreição se assentar à mesa. Não é sobre a cura da cegueira. Mas é a partir disso enxergá-lo. Não é sobre ser curado da paralisia, mas é a partir disso poder ir em direção a ele. Esses milagres estão apontando para ele. E esses milagres estão nos levando para ele. Então, se estávamos mortos, se estávamos presos e fomos ressuscitados, talvez a única coisa que nos falta é caminhar para a mesa, para se assentar com ele. Amém? Essa é a mensagem, que o nome do nosso Senhor seja louvado e exaltado. Vamos orar? Feche seus olhos. Eleve seu pensamento aos céus. Pensa nele. E começa a falar com ele, começa a agradecer a ele pelo amor dele, pela misericórdia dele, por essa graça que nos encontra. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, meu Pai, na tua casa, meu Pai, com os teus filhos, meu Pai, com os meus irmãos, Senhor. Senhor, que a tua presença, meu Pai, esteja conosco, meu Pai, nesses momentos, meu Pai, mas também fora desses momentos, Senhor. Que a tua presença esteja conosco, meu Pai, quando nós entrarmos, meu Pai, num momento de comunhão, mas também quando nós sairmos, meu Pai. Que a tua presença esteja conosco, meu Pai, nas nossas casas, no nosso trabalho, na rua, meu Pai. Nos lugares onde nós formos, meu Pai, nos lugares onde nós estarmos, meu Pai. Que a tua presença esteja conosco, meu Pai. E que nós venhamos sentir essa presença, que nós venhamos procurar essa presença, Senhor. Que nós venhamos te adorar, meu Pai, te exaltar a todo o tempo, meu Pai. Porque o Senhor é digno de toda honra e o Senhor é digno de toda glória, Senhor. Senhor, eu agradeço, meu Pai, por cada irmão que está aqui, meu Pai. Senhor, que a família de cada um deles seja abençoada, meu Pai. Que a vida de cada um deles seja abençoada, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, por esse culto deste sábado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Amém? Amém? E eu deixo o convite para no próximo sábado estarmos aqui de novo, adorando, exaltando o nome do Senhor. No mesmo horário, às 7 horas. A partir das 6h30 ali já está aberto aqui, o louvor já está tocando. O pessoal já está de olho fechado orando. Então pode ficar à vontade. Chamar o Girlan só para ele fazer as honras, né? Boa noite, meus irmãos. Graças a paz. E lembrando que amanhã lá em casa, também às 7 horas, temos também um encontro lá. Quem puder estar com a gente lá vai ser bem-vindo, amém? Vamos fazer essa oração final aqui, agradecendo, né? Que benção, nós temos 2 dias agora, né? Aqui e lá, e vamos multiplicando até chegar aquele grande dia onde vamos ter toda semana, todo dia praticamente. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos trouxe aqui, por cada pessoa que vieram, Pai. Abençoa. Te agradeço por essa palavra tão rica, Pai, em detalhes, tão poderosa, Pai, que dá para a gente sair pensando em cada ponto. Muito obrigado por ter usado o Lucas como o Senhor usou. E nós agora despedimos desse momento aqui, mas não da sua presença, e continuará conosco em nossas casas. Pai, obrigado por esse dia de hoje. Que o Senhor possa estar despedindo todos aqui em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.